unfortunately and unhappily, Jesus Christ has no advantage over Genghis Khan. Because if you are strong enough, ruthless enough, powerful enough, evil will overcome good. Aggression will overcome moderation. So you have no choice. If you look at the world as it is today, you have to be blind not to see that the democracies led by the United States have to reassert their will to defend themselves and to oppose their enemies in time while there's still time, before the O infantilismo argumentativo é extraordinário. Quando a pessoa já está com a cabeça absolutamente enfiada no buraco das suas próprias obsessões, não há nada que a faça raciocinar. E comparar Jesus com Gengis Khan é um atestado de ignorância absoluta e de sensibilidade humana. Jesus é aquele que chega e diz, ora, o meu reino não é deste mundo. O tempo todo ele está dizendo, entre vós não será assim, porque ele não veio estabelecer nenhum tipo de ideologia política de dominação. Nada disso. Gengis Khan era um garoto pobre, frustrado, humilhado, sem futuro, que decidiu que pela violência ele poderia chegar aonde ele desejava chegar. E foi o que ele fez. E arregimentou muita gente e fez conquistas numa rapidez extraordinária e incomparável. Agora, dizer que não há, infelizmente, ele tenta ser condescendente com o mundo cristão, que é uma tentativa de sedução. E dizer, olha, mas não dá para comparar e pensar que Jesus tem alguma vantagem sobre Gengis Khan. Porque ele quer um Jesus que mate criancinhas. Ele esqueceu que Jesus nasceu em Belém, que Israel mesmo amuralhou e determinou como Palestina. E não sabe quem é Jesus, nem um pouquinho, porque, do contrário, ele ia saber que todos esses religiosos cristãos que estão lá na Embaixada Cristã de Jerusalém e todos esses que visitam são pessoas divorciadas de Jesus, com projeto político, e assim como o do Netanyahu, hoje é do sionismo colonizante que quer expandir Israel do Nilo no Egito até o Eufrates, meu Deus, no Iraque, na Turquia, é um expansionismo extraordinário. Ele não vê que essas pessoas não têm absolutamente nada a ver com o Espírito de Cristo. Na realidade, no fundo, ele sabe quem é que anda com Jesus e quem está só correndo atrás de política, poder, e também, semelhantemente a ele, usam escatologias e segmentações religiosas. No caso dos cristãos, é uma escatologia que bota Israel no centro da existência e diz que o que acontece em Israel é absolutamente definidor da volta de Jesus. E praticamente sem as ações de Israel, Jesus não volta. Sem que se construa o terceiro templo em Israel, Jesus não volta. E uma quantidade enorme de outras coisas, todas propondo que Israel seja sempre o agressor, que já teve o trauma do Holocausto, então agora é para partir para dentro, com direito a tudo. E ele não quer fazer um reconhecimento simples. Primeiro, que tudo isso aconteceu porque eles não quiseram obedecer aquilo que aceitaram. Em 48, eles aceitaram, quando se criou o Estado de Israel, se criou simultaneamente o Estado palestino.
Simples assim, com definições diárias. Ninguém disse, vão para lá e briguem para ver quem fica com isso ou aquilo. Já foi tudo definido, tudo aceito, tudo acolhido e acordado. Então era só chegar lá e, conforme o acordo, Tel Aviv ia ficar de capital de Israel, como eu visitei Israel várias vezes, antes da capital oficialmente, do ponto de vista do Estado, ser considerada Jerusalém. Todas as embaixadas estavam e estão até hoje em Tel Aviv. Sinal de que o status era outro. Mas depois que morreu a geração inicial dos pacificadores, do pessoal que tinha nascido na Palestina, judeus palestinos, como era o caso, por exemplo, da Golda Meir, como era o caso de todos aqueles que fizeram parte das primeiras gerações, tinham nascido ali, tinham passaporte palestino. O nome da terra era Palestina. E ali se estava criando também o Estado de Israel e se oficializando um Estado palestino onde não havia nada. Então, Netanyahu, desde 48, vocês se negaram a cumprir aquilo que acordaram. E de lá para cá é uma transferência de culpa permanente para os árabes e depois para os palestinos. Sempre transferindo e fazendo a agressão contínua em culpa de quem, tendo morrido, sido esfolado, perdido filhos e ficado revoltado porque todos os acordos foram violados pelo poder e pela violência exercidos por gente como Netanyahu, reagem a isso de maneira hostil. Meu Deus, é uma coisa produzindo a outra. Netanyahu, o mal, não vence o bem, ele aumenta o mal e ele cria um ciclo imparável, incontrolável, incontível, de vingança sobre vingança, de ódio sobre ódio, de modo que você pensa que está vencendo alguma coisa, você está semeando milhares de antagonistas que não existiriam se simplesmente não houvesse um culto a Jerusalém, se fosse uma cidade compartilhada afetivamente, religiosamente, como vocês creem que são, ali, uns orando na muralha ocidental, no Muro das Lamentações, outros orando lá em cima, na mesquita de Al-Aqsa, visitando o Domo da Rocha, e pronto. Cada um com seu governo fora, ali do lado. Como funciona o governo de vocês lá em Israel? Então, meu Deus, aí o cara tem coragem de vir tratar uma quantidade enorme de agressões que vêm sendo praticadas constante e ininterruptamente há anos, em culpa de quem é agredido. E aí eles usam uma gota de veneno que o outro joga de lá, comparando isso a uma chuva de estrelas destrutivas caindo na cabeça de milhares de pessoas. Não há nenhum senso de proporção. A vida não vale a mesma coisa nesses dois olhares. E eu não estou defendendo nada, eu só estou dizendo o que Jesus diria e diz, como ele agiu. E ele nunca foi candidato a nada, a Gengis Khan, e disse que o reino dele não é desse mundo. E que ele não tinha um projeto político, não tinha uma teologia do domínio, não tinha nada disso. Agora, vocês entram nessa e depois querem fazer de Jesus um Gengis Khan para ele não ficar atrás e querem convencer os outros de que sem ódio, sem violência, sem agressividade, sem todos esses atropelos trogloditas, não existe a chance da gente vencer o mal, enquanto trabalhando com o mal se impõe o bem.
é a filosofia do Trump também. E, deixa eu dizer, do diabo, que foi quem tentou Jesus com alternativas de que os fins justificam os meios.